Olá, tudo bem? O que vem à sua mente quando você se lembra da mulher de Jó? Talvez você se lembre dela em um contexto totalmente negativo, quando ela pediu ao seu marido, no livro de Jó, capítulo número 2, versículo 9, amaldiçoar a Deus quando disse: por fim, sua esposa lhe disse: você ainda se apega à sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Quando nós lemos esse relato, nós podemos imaginar que a esposa de Jó havia perdido a fé em Deus e agora estava instigando seu marido também a perdê-la. Mas se olharmos com um pouco de atenção para esse relato, nós vamos descobrir verdades valiosas. A esposa de Jó havia acabado de perder todo o seu meio de vida. A esposa de Jó havia acabado de perder não um só filho, mas todos os seus 10 filhos. A esposa de Jó já estava há bastante tempo observando seu querido marido padecer de uma doença que naqueles tempos poderia ser terminal, e notado todas aquelas pessoas que na sociedade Jó havia ajudado, e até mesmo alguns amigos que agora passaram apenas a zombá-lo. Diante daquele quadro tão aflitivo, a esposa de Jó disse as palavras em Jó, capítulo 2, versículo 9. Amaldiçoa a Deus e morra. Se você estivesse lá e escutado esse relato, certamente você teria chamado essa mulher de uma mulher louca. Não sabia o que estava dizendo. Mas a Bíblia mostra para nós que exatamente isso pode acontecer. Em Eclesiastes capítulo 7, versículo 7, as Escrituras mostram que a opressão ou as aflições podem fazer o sábio agir como doido. As dificuldades na vida da esposa de Jó eram tantas que ela já estava em um ponto que já não aguentava mais. E passou às vezes a se comportar como louca, bem dizer, naquilo que dizia, ou talvez até mesmo naquilo que pensava. Mas se você olhar de perto, você notará as muitas dificuldades que essa mulher enfrentou. Imagine você, como pai, perdendo um único filho. Imagine agora ela, uma mulher, perdendo 10 filhos, todos os seus filhos de uma única vez, de modo trágico. Será que realmente não agiríamos talvez como loucos? Então a Bíblia mostra para nós claramente que as dificuldades, as adversidades podem ter esse efeito sobre nossa vida. Se nós não tivermos cuidado para entendermos a realidade daquilo que nós estamos passando, podemos nos comportar, agindo e falando coisas que não condizem com o ponto de vista de Jeová sobre as questões. E o que é pior, podemos até mesmo começar a querer ficar revoltados contra Jeová. Nessas horas, é preciso estudar com bastante atenção esses relatos para entender como Jeová agiu e pensou em relação a tudo isso. Talvez as pessoas observassem a esposa de Jó de um ponto de vista negativo, mas Jeová não, porque nós sabemos muito bem qual foi o desfecho que Jeová deu à história de Jó e de sua família. Nos últimos capítulos do livro de Jó, nós observamos que Jeová deu tudo em dobro de volta a Jó, não só os seus bens materiais, mas deu a ele filhos e filhas novamente. E quem foi que teve esses filhos e filhas? A esposa de Jó. Jeová não levou em conta aquela série de coisas que talvez ela estivesse pensando ou falando, porque Jeová tinha a capacidade de observar o que nós, como seres humanos, muitas vezes não temos, e observar o coração da pessoa. E desde o passado, Jeová sempre agiu assim. No relato de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, a parte B,
Nós observamos isso quando a Bíblia diz como Deus pensa. Porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Jeová vê o coração. Era isso que Jeová observava na esposa de Jó, o coração. Jeová não olhava para a mera aparência, mas Jeová notava o que ela tinha no coração. Assim como nós hoje podemos passar por situações aflitivas que já achamos que está dentro do nosso limite, talvez revés financeiro, a perca de um ente querido, ou até mesmo lidar com falsos amigos, como Jó teve que enfrentar, uma doença que possa estar persistindo na nossa família ou com nós mesmos. E isso possa talvez tentar ter um efeito negativo como teve com a esposa de Jó. Mas sempre devemos nos lembrar que nunca devemos ficar revoltados com Deus, imaginando que Jeová deva naquele mesmo instante tirar aquela provação de nossa vida, que Ele nos dê um alívio, tal qual talvez a esposa de Jó, até mesmo Jó pensava, como a morte. Esse pensamento, essa realidade não condiz com o que Jeová pensa. Porque Jeová, embora não se agrade de ver seus servos passando por provações, dificuldades, Ele sabe que aquelas provações têm o efeito de refinar a nossa personalidade cristã, fortalecer as nossas fibras cristãs. E Jeová permite elas até o ponto que Ele sabe que nós podemos suportar, para que no final saiamos mais fortes, mais refinados e com a nossa relação com Ele mais fortalecida. Foi por isso que Jeová deu esse desfecho tão feliz assim na vida, tanto de Jó, como também de sua esposa. Então, da próxima vez que você pensar na esposa de Jó, não a analise apenas pelo aspecto negativo, mas analise também pelo que a esposa dele realmente passou. Quando você vê outros passando situações aflitivas, adversas na sua vida, e talvez agindo como diz Eclesiastes 7:7 como louco, não se apresse em julgá-los. Tenha empatia. Eu vejo através de seus olhos. Tente entender e prover talvez alguma forma de ajuda e consolo. Pois muitas vezes o que nós precisamos é ver as coisas do ponto de vista de Jeová. Não ver a mera aparência, mas vermos o que a pessoa tem de bom no coração, assim como Jeová via na esposa de Jó e em todos os seus servos. Portanto, da próxima vez que você pensar na esposa de Jó, lembre-se desses detalhes. Pois eis uma mulher que cansada vivia, pois em sua vida muito se exigia. Pense nisso.